Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Nós pedimos que em nome de Jesus e Maria você possa dar um joinha. Nesses vídeos você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, verdadeiramente compartilhar, convidar mais um a se inscrever neste canal. E hoje nós vamos ver algo que é despercebido na Sagrada Escritura. Quantas das vezes nós não lemos, não meditamos o capítulo 3 do livro do Gênesis e não deparamos com algo que Eva disse, que Deus não disse. Eva cita algo, amados, que Deus não falou. É o que você vai ver comigo a partir de agora nas Sagradas Escrituras. Nós vamos entrar na Sagrada Escritura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Bem, quando Deus criou o homem, Adão, Deus deu um mandamento para Adão. O mandamento que Deus deu para Adão é o que diz o capítulo 2, versículo 16, diz assim: deu-lhe este preceito. Deus deu esse preceito, Deus deu esse mandamento para Adão, presta atenção. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, verso 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. Então presta atenção que Deus falou aqui, apareceu aqui o termo comer, né? Você viu comigo que apareceu o termo comer. Então Deus estaria proibindo Adão de comer. Mas quando ele dá esse preceito para Adão, Eva ainda não existia. Porque no versículo 21 e 23, Deus vai colocar no homem um sono profundo para assim tirar uma costela dele e formar a mulher, ou seja, formar Eva. Então Deus deu esse preceito para Adão e não deu para Eva. Então Eva sabia por tradição, Eva sabia que não podia comer, conhecia esse preceito, que não podia comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, através de Adão. Agora, se Adão mentiu para ela, não sabemos, não é? Mas o que sabemos é que ela dialogou com o pai da mentira, João 8,44, Satanás é o autor, pai da mentira, fundador da mentira, que quando no capítulo 3 aparece o seguinte relato, presta atenção, a partir do verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse para a mulher, para Eva: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha o que vai dizer Eva, olha, presta atenção, verso 2. Olha uma mentira que Eva vai destilar aqui, porque ela já dialogou com o mentiroso, presta atenção. A mulher respondeu: podemos comer do fruto da árvore das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Ela diz que foi Deus que disse, preste atenção. Vós não comereis dele, aqui vem a mentira, nem o tocareis, para que não morrais. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez muitos de nós temos meditado, temos lido isso aqui, nós não chegamos ainda a uma conclusão de que verdadeiramente Eva começou a mentir. Eva disse, Deus disse, não tocareis. Por isso nós começamos esse vídeo e você viu que no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 2, Deus disse, não coma. Deus não disse, tocareis. Deus disse, não coma. Então Eva diz para o diabo que Deus disse, não tocareis. Então veja que o diálogo dela, só em dialogar com o pai da mentira, que é o diabo, ela já começa a mentir também. Agora não sabemos se por tradição, não é?
Adão tenha contado isso aqui para Eva, tenha falado para Eva que não toqueis. Deus disse, olha, não comereis, não toqueis. Não, Deus disse, não comereis, como diz o verso 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás, sem dúvida. Então Deus não aparece, amado, o verbo aqui da boca de Deus, quando ele transmite para Adão, o termo tocar. Como ela disse para a serpente, Deus disse, não toque. Porque no dia em que você tocar nele, morrereis. Não. Veja aonde aparece a mentira de Eva. Por quê? Porque dialogou com Satanás, o pai da mentira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, páginas difíceis das Sagradas Escrituras é trazendo verdadeiramente aquilo que nós não percebemos e que está ali e que muitos consideram isolado. Não é isolado. Não está isolado. Tudo o que está na Sagrada Escritura não é isolado, como as falsas doutrinas, não é? Chega a dizer, olha, isso é versículo isolado, isso é capítulo perdido, não é? Quando eu digo que na Bíblia tem versículo isolado, eu estou dizendo que aquele versículo não é inspirado por Deus. Então, por que está na Bíblia? Não é? Como o protestantismo traz esses termos para vários versículos das Sagradas Escrituras, então por que aquele versículo está fazendo o que na Bíblia deles? Por que não tiraram fora, como tiraram os 7 livros também? Não é? Nada é de isolado ou na Sagrada Escritura ou falta de ser inspirado. Nós não podemos, o rico ensinamento que tiramos desse texto é que nós não podemos dialogar com aquele que é o mentiroso, Satanás. Jesus, quando envia a sua igreja, ele diz, quem vos ouve, a mim ouve. A igreja é a voz de Deus, é essa voz que nós devemos ouvir. A voz do Papa, a voz dos bispos, a voz dos padres, a voz dos diáconos, dos teólogos, dos estudiosos, dos apologetas. É essa voz que o Senhor disse, vós, quando ouvirdes a eles, é a mim, certamente, que estareis ouvindo. Que os vossos ouvidos estão ouvindo. Então, quer dizer, nós precisamos ter cuidado. E hoje nós vemos a mentira das falsas doutrinas, das heresias atuais para deturpar, para sujar, para ferir o caminho da verdade que nos conduz à salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Eva dialogou com a serpente enganosa, com Satanás, o pai da mentira, o fundador da mentira, o diabo. E ao dialogar com ele, ela se contaminou. E ao se contaminar com a mentira dele, a mentira entrou no seu coração, e daí então comeu do fruto proibido, simbolicamente falando, a árvore da vida que eles comiam era o próprio Cristo. Porque Jesus, na Bíblia Sagrada, ele é a árvore da vida. Adão e sua esposa comiam do fruto da árvore da vida para viver eternamente. Por isso Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Essa vida para sempre que tinha Adão e sua esposa se alimentando do fruto da árvore da vida, agora essa árvore da vida veio até nós e nos dá o seu fruto, que é sua carne e seu sangue, como sinal de vida eterna para cada um de nós. É essa prefiguração que estava no jardim, a árvore da vida e a árvore da morte. A morte, a árvore da morte, que representa o inferno, ensinamento teológico desses primeiros capítulos de Gênesis, a árvore do bem e do mal da ciência, ela simboliza o inferno. Ela representa o inferno para toda a humanidade e oferece os seus frutos pecaminosos de destruição, de condenação. E também nos apresenta o jardim, a árvore da vida, o Cristo Jesus, que é moído na cruz do Calvário e nos oferece sua carne e seu sangue como sinal de vida eterna para os verdadeiros crentes. Quem come da minha carne, ele disse para todos os crentes, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu vou ressuscitá-los no último dia. E a verdadeira igreja
crer nisso, a igreja crente, crer piamente que essa é a centralidade, o maior dom de vida eterna para cada um de nós. Somos a igreja do pão. Somos a igreja do pão vivo descido do céu. A igreja eucarística. Somos eucaristizados através da Eucaristia, através da sua presença. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a palavra, e abrir a porta através do sacramento da confissão, eu entrarei e ele entra no sacramento da Eucaristia. Cearei com ele comigo. Essas são as núpcias do Cordeiro, da qual narra o Apocalipse. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro, a comunhão. E nós somos beneficiados, somos agraciados, nos alegramos por pertencer à igreja fundada por ele, que celebra esse santo sacrifício de sua carne e do seu sangue, que nos dá como sinal maior, sinal de vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, no paraíso estava a árvore da vida, prefiguração do Cristo, e estava a árvore do mal, prefiguração do inferno. Eva tinha toda a chance, tinha toda a doutrina, tinha toda a regra para permanecer na verdade, mas resolveu ouvir a voz do mentiroso e se desviou da verdade, da árvore da qual se alimentava do seu fruto, como sinal de vida para sempre. Muito bem, ela se desvia ouvindo o mentiroso, ouvindo o tentador, e ela se desvia do caminho da verdade para agora assumir o mal em sua vida. E assim condenar toda a humanidade que haverá de passar pela morte física. Graças ao nosso bom Deus e misericordioso Jesus, veio nos trazer o sacramento do batismo que corta esse pecado original. Claro, não temos mais como evitar de passar pela irmã morte física. Teremos que passar. Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, teremos que passar. Será o nosso êxodo. Muito bem. Aqui nós devemos, nesse texto, assumir a verdade que Deus nos dá. E aí o homem e a mulher enxergam que estão nus e com a sua vergonha, com a sua nudez, se escondem da face preciosa de Deus. É isso que o pecado faz com cada um de nós. Ele nos esconde, ele nos torna vergonhosos para estar na presença de Deus, para não permanecer na presença de Deus. O pecado nos afasta, como diz Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 2. Não foi a mão do Senhor que ficou curta. Não foi o ouvido do Senhor que ficou demasiadamente surdo para ouvir, mas sim os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Esse é o motivo. E esse era, meu querido irmão e irmã, o motivo que Eva e seu esposo tinham assumido a árvore maligna que estava no jardim. Assumindo algo pecaminoso, compactuando com as trevas, compactuando com o inferno. E aí, quando fazem tais coisas, tem que se esconder da face de Deus. Davi tinha matado e adulterado. E ele diz no Salmo, ele diz: ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Não me afastei de vossa face, porque o pecado nos afasta da face de Deus. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é essa santidade da qual devemos chegar a Cristo vivo, ao sacrifício, ao altar do sacrifício de sua carne e de seu sangue, para termos vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, Eva mentiu porque ela compactuou com aquele que é o mentiroso, com aquele que mente, com aquele que a sua missão não é outra senão matar, roubar, destruir, mentir, e nós vemos o que está acontecendo no mundo. Então fica aqui esse ensinamento para que nós possamos compreender que há muitas coisas hoje ensinadas em nome de Deus que não é Deus que está ensinando. As falsas doutrinas é um exemplo. E a prova é que Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E Jesus
Presta atenção que Jesus começa dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eva vai dialogar com a mentira dizendo algo que Deus não tinha citado. Porque o preceito de Deus para Adão foi: não comerás do fruto dessa árvore. Deus não relata em nenhum lugar que está proibido tocar. É a mesma coisa de eu ir numa estrada, em um caminho, de encontrar uma, vamos dizer assim, uma prostituta, não é? Meio que morta, desmaiada na estrada, pegar ela e levar para um hospital. Ou de que eu pegasse ela, ou em qualquer lugar, tivesse uma relação sexual com uma prostituta, totalmente diferente do que ajudar. Ali é uma obra de caridade, onde você vai ajudar sem olhar a quem. Então Deus não teria proibido de tocar, porque eles cultivavam, eles cuidavam daquele jardim. Uma coisa é comer, outra é tocar. Mas nós devemos olhar para nós mesmos e olhar a situação que muitas das vezes nós não ajudamos a tais pessoas porque elas não prestam, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque é prostituta, porque é um prostituto, porque é um assassino, porque é um ladrão. Muitas das vezes precisa da nossa ajuda e nós não ajudamos, nós negamos, e quando for no dia, Mateus 25, a partir do versículo 31, o Senhor dirá: eu estava na prisão, e quem é que está na prisão? Os traficantes, os assassinos, os culpados, isso e aquilo. Eu estava na prisão e não foste me visitar. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma coisa é tocar para ajudar, outra coisa é comer, compactuar com o mal. Por isso nós somos chamados pelo Senhor às boas obras. A igreja nos convida às obras de caridade, a ajudar uns aos outros. O linho dos santos, as vestes, a veste da igreja, diz Apocalipse, são as boas obras dos santos. Aqui está. Se nós compactuamos com o que não presta, com o que é mentiroso, com aquilo que não veio de Deus, nós também nos tornamos mentirosos. Eva compactuou com o mentiroso e acabou sendo também uma mentirosa e condenando, junto com seu esposo, a humanidade. Por isso nós vemos o pecado que cresce a cada dia neste mundo. E as Sagradas Escrituras nos diz: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sobre o maligno. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você hoje somos chamados a viver a santidade e ouvir a voz da igreja, porque a voz da igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, é a voz do Criador, é a voz de Deus, é a voz do Onipotente, é a voz do seu fundador, do seu Senhor, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o autor da graça, dê a mim e a você neste dia a força de nos conduzir ao caminho da verdade. Jesus, que é este caminho, verdade e vida, apresentado pela sua igreja, nós devemos assumir. Nós devemos aceitar. Pense bem nisso. Compartilhe. Dê o like. Convido mais um a se inscrever. Porque estamos trazendo a verdade das Escrituras na luz da doutrina da igreja. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.